A manada de humanos continua seguindo com seus hábitos diários, mas para alguns esse movimento parou abruptamente. Uma contagem revelaria que vários membros da nossa comunidade, em constante crescimento, estão desaparecidos e os vestígios deles também estão desaparecendo rapidamente. Número 10. Aloha, Oregon, foi o lar de Dan Davis por boa parte da sua vida. Lá ele trabalhou no Wells Fargo até se aposentar. Assim, ele teria mais tempo livre para as caminhadas que tanto gostava. Essas caminhadas frequentes, porém, acabariam levando a um mistério assustador. Era 2016 e Dane tinha 66 anos, morava no quarteirão 21.500 da Southwest J Street. Foi nesse ano que ele recebeu um diagnóstico infeliz. Havia sido acometido pela implacável doença da demência. O diagnóstico levou a família a buscar uma instituição para levá-lo. E eles estavam trabalhando com a organização sem fins lucrativos local, enquanto tentavam garantir uma vaga para Dane. Ele continuou caminhando no tempo que lhe restava. Seu trajeto o levava até o shopping Hillsborough Promenade, Wendy's e Albertsons, localizados perto da Cornelius Pass e da Baseline Road. Dane também era conhecido por andar nos trens Max e em vários outros meios de transporte. Porém, 18 de outubro foi seu último passeio. Naquele dia, Dane foi visto pela última vez na Rua J, em casa, checando a correspondência e não apareceu mais. O cuidador registrou o desaparecimento dele na delegacia local, o que levou a uma verificação de bem-estar realizada no dia 20. A polícia chegou à casa esperando encontrar Dane lá, ou pelo menos alguma pista de onde ele poderia estar. Na investigação, descobriram que o veículo dele ainda estava na garagem. Claro, isso não era particularmente incomum, já que ele sofria de demência e não tinha condições de dirigir um veículo motorizado. No entanto, de forma incomum, eles perceberam que a porta da frente da casa dele estava escancarada, mas Dane não estava em lugar nenhum. Estranhamente, o celular dele não mostrava nenhuma atividade havia 5 dias antes do seu desaparecimento. Essa também não foi a primeira vez que Dane desapareceu e ele já tinha um histórico considerável de sumir e perder contato com os familiares. No começo do ano, ele desapareceu 2 vezes, mas foi encontrado em segurança nas 2. Esses 2 incidentes fizeram a família considerar uma instituição de moradia segura. Infelizmente, uma vaga não pôde ser conseguida rápido o suficiente e na 3ª vez que Dane desapareceu, ele continuou desaparecido. O homem desaparecido não consegue cuidar de si mesmo devido à sua condição. A família teme que ele não consiga se ajudar e o pior aconteça. 9 anos depois, esses medos persistem. Dane Davis agora teria 75 anos e nos últimos 9 anos, os investigadores não desistiram e já em 2023 novos esforços foram feitos no caso. A família tem colaborado de perto com os detetives, esperando trazê-lo para casa. O caso de Dane continua sem solução. O número 9 foi Cora Christmas McGurk, uma vítima do estrangulador do Rio Verde, também conhecido como Gary Ridgway. Essa pergunta preocupa muitos desde 1991, quando Cora sumiu misteriosamente sem aviso. A jovem de 22 anos cresceu em Chicago, mas depois se mudou para Washington após terminar o ensino médio. Ao chegar lá, em 1986, conseguiu um emprego no Centro Médico da Universidade de Washington. Loja de presentes. Ela também se matriculou em um curso de engenharia elétrica na universidade. Depois de se envolver com um homem que acreditava-se ter ligação com narcóticos, em um grau desconhecido, Cora abandonou a escola e largou o emprego. Não está claro se a própria mulher usava algum tipo de narcótico ou se ela tinha envolvimento semelhante ao do namorado. Como resultado indireto desses fatos, ela acabaria como mais uma desaparecida em um banco de dados já cheio. No início de julho, ela sumiu pela primeira vez e voltou 2 dias depois, agindo estranho e causando preocupação. Sua tia perguntou se ela estava bem e Cora sorriu e disse que estava, mas sua próxima frase provaria o contrário. Ela orientou a tia que, caso algo lhe ocorresse, deveria cuidar de seus filhos. No dia 12 de julho, a jovem mãe de 3 filhos saiu de casa em Seattle, Washington, e nunca mais voltou.
Os parentes duvidam que ela tenha saído por vontade própria e insistem que Cora pode ter sofrido um destino trágico após o desaparecimento. O carro da mulher foi achado abandonado em data desconhecida na Aurora Avenue, uma rua conhecida por entusiastas de crimes reais. Foi desse local que o estrangulador do Rio Verde era conhecido por pegar suas vítimas. Gary Ridgway foi preso em 2001 e foi considerado o assassino mais prolífico da história dos Estados Unidos, com a condenação por 49 homicídios. Todas as vítimas eram mulheres, incluindo prostitutas e adolescentes fugitivas em situação vulnerável. Os crimes de Ridgway aconteceram entre 1982 e 1998, coincidindo com o desaparecimento e o local onde Cora foi achada. Isso fez seu nome entrar na lista de possíveis vítimas. Mas não se sabe se o agressor chegou a ser questionado diretamente sobre Cora em específico. Sem corpo, provas ou confissão, o destino da mulher desaparecida segue desconhecido. O desaparecimento inicial dela, que durou 2 dias, sugeria que algo mais poderia estar acontecendo. Seu comportamento estranho e o conhecimento de que algo poderia acontecer com ela só reforçam essa teoria. Muitos se perguntam se alguém na vida dela pode saber mais sobre o caso do que está revelando. Número 8. Não se sabe muito sobre o passado de Samuel Reiser, além do fato de que ele recebeu a guarda da filha após o divórcio. Em 2010, o homem de 60 anos vivia em Glasgow, Virgínia Ocidental, com sua filha de 17 anos, aluna de uma escola militar. Para a maioria das pessoas, a vida ia bem e ele parecia não ter inimigos. No entanto, os detalhes assustadores do caso dele sugeririam o contrário. Era começo de dezembro e Samuel estava morando sozinho desde que sua filha foi para a escola militar Classe Sul. Ele morava no quarteirão 300 da Terceira Avenida, onde foi visto pela última vez por volta das 17 horas do dia 7. Nos dias seguintes, ele não apareceu para trabalhar nas minas de carvão, o que gerou preocupação entre seu empregador e parentes. Era incomum para Samuel faltar ao trabalho, especialmente sem avisar antes. Preocupado com o bem-estar dele, o senhorio foi até a casa, esperando que seu inquilino estivesse apenas resfriado. Ao chegar, ele encontrou a casa estranhamente vazia. Em 11 de dezembro, um boletim de desaparecimento foi registrado no departamento do xerife do condado de Kanawha. Durante a investigação inicial, os policiais descobriram que Samuel não tinha contato com os familiares há vários dias, nem tinha sido visto por nenhum dos vizinhos. Os vizinhos disseram que isso era incomum. Assim, as autoridades focaram na casa vazia. Eles vasculharam primeiro a área externa, não encontrando sinais de arrombamento. As luzes ainda estavam acesas e eles podiam ouvir a televisão ligada lá dentro. Sem resposta às suas repetidas batidas, a polícia decidiu entrar na residência. Eles não sabiam, mas estavam prestes a viver uma situação angustiante e inesperada. Ficou imediatamente evidente que uma altercação havia ocorrido dentro da casa. Objetos estavam quebrados ou espalhados e vestígios de fluido vital indicavam ferimento. Isso também não parecia ser um assalto que deu errado. Nada faltava, exceto Samuel, cujo carro ainda estava do lado de fora. O caso gerou especulações de crime, e uma longa investigação se seguiria algum tempo depois. A polícia lhe afirmou ter 3 pessoas de interesse no caso, mas nunca revelou quem eram publicamente. Até 2025, ninguém foi acusado ou preso pelo desaparecimento de Samuel Reiser e os suspeitos continuam sem nome na mídia. Um porta-voz da agência investigadora sugeriu que não acreditavam que o homem tivesse qualquer ligação com o crime organizado ou atividade ilegal. E em vez disso, eles acreditavam que o que quer que tenha acontecido com ele foi algo significativamente mais pessoal. Número 7. Era 16 de abril de 1996, 17 horas. Em Edwardsville, Pensilvânia, Angela Kislow, 81 anos, foi vista pela última vez. Ela foi vista do lado de fora de sua residência no Gateway Manor, carregando uma pequena bolsa de moedas e uma chave do apartamento.
Esses itens sugeriam que ela pretendia voltar para casa mais tarde naquele dia. Mas Angela nunca voltou e nunca mais foi vista depois daquele dia. Quando ela não apareceu novamente. Nos dias seguintes, vizinhos e familiares se preocuparam e, por fim, foi aberto um boletim de ocorrência de desaparecimento. A família dela observou que a mulher estava passando por problemas de saúde mental, mas acreditavam que seria fora do comum para ela simplesmente ir embora sem avisar. Também não parecia haver indícios de que ela estivesse doente ou com problemas de memória. O único sinal de que algo estava errado era a preocupação da mulher por não conseguir fazer o que costumava. Fora isso, Angela estava saudável para sua idade e não tinha diagnóstico de problemas de saúde. 2 dias após seu desaparecimento, a equipe de investigação decidiu intensificar as buscas utilizando cães farejadores. Eles conseguiram rapidamente captar o cheiro dela e levaram seus treinadores até a ponte ferroviária Black Diamond, onde corria o rio Susquehanna. Eles então seguiram o rastro de Angela por mais 15 metros rio abaixo, levando a uma busca minuciosa e arrastão no rio. Os investigadores não encontraram nada e não acharam mais pistas sobre o paradeiro dela. O que muitos estranharam é que o cheiro dela foi detectado em direção oposta à que Angela costumava caminhar. Ela era uma caminhante assídua e não dirigia. Seus trajetos eram principalmente entre a igreja de Santa Edwiges, na Avenida Zerbe, em Kingston, e o local onde os cães farejadores haviam alertado há cerca de 1 quilômetro. O trajeto dela também era na direção oposta à da ponte, então como ela acabou lá continua sendo um mistério. A polícia também faria uma busca minuciosa no Parque Kirby e no dique que corre ao lado dele. Novamente, nada foi encontrado. A próxima pista só apareceria vários dias depois e veio na forma de um possível avistamento. Um homem chamou a polícia, dizendo ter visto uma mulher parecida com Angela. Ele explicou que a viu na Kidder Street com a Wilkes-Barre Boulevard, no mesmo dia em que ela desapareceu. Ao perguntar se ela precisava de ajuda, o homem não recebeu resposta. Ele descreveu a mulher como parecendo confusa e um pouco desorientada. O avistamento nunca foi confirmado, então não se sabe quem a possível testemunha viu naquela noite. Na investigação, a polícia foi à casa de Angela e achou sua bolsa, $200 em dinheiro e sua identificação no chão. A chave e a bolsinha de moedas seguiram desaparecidas junto com ela. Sem pistas ou indícios, a polícia foi forçada a encerrar as buscas, prometendo retomá-las quando e se novas informações fossem descobertas. Desde então, porém, nenhuma investigação adicional sobre o desaparecimento foi feita, e o sumiço bizarro de Angela continua tão inexplicável quanto antes. Nenhum outro possível avistamento dela foi encontrado, nenhuma desconhecida corresponde à descrição e seu destino segue indeterminado. Número 6. Kiana Cole, uma moradora de Brooksville, Flórida, vinha lutando contra problemas de abuso de substâncias desde os 23 anos de idade. 2019 seria o 4º ano que ela enfrentava essa situação infeliz. Apesar dos seus problemas, ela mantinha contato regular com a família. Mas, em fevereiro, os entorpecentes se tornariam o menor dos problemas de Keona. Alguns meses antes, em outubro de 2018, ela foi vítima de uma tentativa de homicídio doméstico. O autor foi o ex-namorado Dwayne Williams, que supostamente a atraiu para o parque da rua Russell e a atacou. Williams acabou sendo acusado de tentativa de homicídio em 2º grau e resistência à prisão. Como Keona era a vítima, ela prestaria depoimento sobre o incidente em 11 de fevereiro de 2019. Um dia antes de depor, a jovem de 27 anos desapareceu misteriosamente, deixando seu filho de 3 anos. Naquele dia, Keona foi deixada na Shady Oak Villa Circle, onde ela iria visitar uma amiga. Ela deixou a residência por volta das 23h. Ela seguiu pela Dr. Martin Luther King Jr. Boulevard em direção a Broad Street. Ela desapareceu e nunca mais foi vista ou ouvida. Keona deveria buscar seu filho com um parente pela manhã, levá-lo à creche e depois ir ao escritório do procurador do estado. Ela não chegou a nenhum desses destinos. Segundo um parente, a mulher desaparecida recebia ameaças de morte devido ao seu depoimento.
Isso a deixou assustada e provavelmente muito relutante em prosseguir com isso. A ausência de Keona no tribunal levou ao arquivamento das acusações contra Williams, mas desde então ele continuou sendo a única pessoa de interesse no desaparecimento dela, especialmente porque estava em liberdade sob fiança enquanto aguardava o julgamento. Embora os investigadores suspeitem que houve crime no caso, eles encontraram poucas ou nenhuma evidência para acusar alguém em relação ao caso. Apesar da preocupante falta de progresso na investigação, a família dela afirma que ela não teria saído por vontade própria. Acredita-se fortemente que Williams tem conhecimento sobre o paradeiro dela e pode ter tido participação em seu misterioso desaparecimento. Número 5. Nos últimos 3 anos, a família de Stacey Annette Crawford tem feito apelos ativamente em várias redes sociais, na esperança de que alguém a tenha visto. A história de Stacey começou em 21 de julho de 2022, aos 44 anos. Conforme a história, o dia começou comum, apesar de muitos de seus atos serem desconhecidos. Nesse dia, cerca de 21 horas, ela foi vista pela última vez em Whitewell, Tennessee. Evidências indicam que ela se comunicou com várias pessoas pouco antes de desaparecer. De forma assustadora, o Chevrolet Camille e 500 Tahoe vermelho de Stacey, com a placa do Tennessee P8.1232W, desapareceu junto com ela. Não está claro se ela foi vista pela última vez dirigindo o veículo ao sair de sua residência ou se ele desapareceu depois disso. Pouco se sabe sobre as circunstâncias que envolvem esse evento bizarro, exceto por apenas 2 detalhes. O fato de Stacey não ser vista em lugar nenhum e de seu veículo também ter desaparecido. Não se sabe ao certo quando ou como ela foi dada como desaparecida, mas a investigação só começaria quase um mês depois. As autoridades pensaram inicialmente que ela sumiu em 9 de agosto por causa de uma investigação possivelmente errada, mas registros telefônicos mostraram depois que ela sumiu 3 semanas antes. Enquanto tentavam entender o que aconteceu e como chegaram ali, os investigadores acharam sua primeira pista. Era o Chevrolet de Stacey e ele foi recuperado em 2 de setembro, quase 2 meses depois que ela havia desaparecido. Após a recuperação do veículo, a polícia também faria uma prisão relacionada ao caso da pessoa desaparecida. Eles algemaram Ronnie McFalls, 49, de Guild, Tennessee, e o levaram à cela. Mais tarde, ele foi acusado de furto de veículo e adulteração de provas. Ronnie teria o carro, mas não está claro como ele conseguiu o carro, ou quando ele também estava no processo de vendê-lo. Assim, os detetives o rastrearam. Ainda não se sabe qual a relação entre a mulher desaparecida e o homem com o carro dela. Ronnie foi listado como uma pessoa de interesse no caso, mas não foi explicitamente nomeado como suspeito. Adicionando mais um elemento de mistério ao desaparecimento, foi anunciado que as autoridades estavam procurando uma segunda pessoa em relação a Stacey. Essa é Barbie Anderson, que os detetives querem entrevistar novamente. Desde então, Barbie se entregou após o anúncio, mas por um mandado não relacionado. Ela está atualmente na cadeia do condado de Marion e ainda precisa ser realizada uma entrevista de acompanhamento. Supostamente, várias outras prisões foram feitas em conexão com o caso, mas nenhuma das identidades foi divulgada publicamente. Grande parte das evidências coletadas, que sugerem crime, também não foi tornada pública, deixando muitos se perguntando e especulando sobre o desaparecimento. A investigação ainda está em andamento, mas 3 anos depois ainda não houve nenhum progresso. Número 4. Colleen Paris nasceu em 1982, filha de Nick e Nancy, sendo filha única da família. Sua infância foi repleta de amor pela dança, canto e esportes. Suas ambições também nunca vacilaram. Quando chegou ao ensino médio, em setembro de 2000, ela estava fazendo aulas de verão e trabalhando para receber seu diploma do ensino médio. Colleen, com 18 anos, trabalhava como recepcionista em um restaurante em Plantation, Flórida, em seu tempo livre. Naquele setembro, Colleen também havia comprado passagens de avião que a levariam para o Colorado nas férias de dezembro, mas essas passagens nunca seriam usadas.
A jovem não recebeu o diploma do ensino médio, nem fez a viagem de férias planejada. Isso porque Colleen Elizabeth Parris havia desaparecido. Era por volta das 15h, em 30 de setembro, ela foi vista pela última vez na casa da família, perto dos bulevares Flamingo e Sunrise. Ela teria recebido uma ligação de alguém não identificado, que disse que ela iria para Coral Springs comer e saiu de casa. Quando Colleen saiu, prometeu voltar entre 17h30 e 18h, naquela noite, a tempo da viagem em família para o jogo dos Marlins. Mas ela nunca voltou para casa. Perdeu o jogo dos Marlins e nunca mais foi vista ou ouvida. Colleen saiu de casa em seu Mazda MX, na 6 branco de 1994, com a placa D48. PIE, que só foi descoberta quase uma semana depois, quando a investigação estava sendo iniciada. O veículo foi abandonado no estacionamento de uma praça de compras localizada em Tamarack, perto da McNabb Road e da Pine Islands. A polícia foi até o local, mas não encontrou indícios de crime ali. Colleen deixou muitos pertences em casa ao sair, levando só o celular e uma bolsa, que não foram encontrados. No estacionamento onde seu carro foi achado, ele estava trancado e com os vidros fechados, sugerindo que ela pode ter saído do veículo por conta própria, trancado e então desaparecido, sem deixar rastros. A polícia não encontrou impressões digitais na parte externa do Mazda, possivelmente devido às chuvas recentes. Ao questionar mais a família, os detetives descobriram que Colleen gostava de jogar sinuca em um bar esportivo chamado Bull and Q, que fica neste centro comercial em particular. Seus pais, porém, não conseguiam entender por que ela iria até aqui nesse dia específico, sem nenhum plano prévio. Após a ligação ameaçadora, as autoridades consideraram o Bull and Q outro ponto focal da investigação, mas nunca revelaram se algo importante ou interessante foi encontrado ali. Então, à medida que continuaram entrevistando mais parentes, eles finalmente encontraram a pessoa de interesse. Era o tio de Colleen, que teria se oferecido para ajudá-la a conseguir um emprego de modelo de roupas íntimas. Ao ser questionado sobre fazer o teste do polígrafo, ele recusou, aumentando as suspeitas contra ele. Dito isso, ele continuou negando qualquer envolvimento com o misterioso desaparecimento de Colleen. Durante 4 anos, os pais da mulher desaparecida deixaram mensagens no celular dela, esperando que ela respondesse algum dia. Eles decidiram parar de pagar pelo aparelho, mas seguiram oferecendo recompensa, usando o seguro de vida e o dinheiro da faculdade de Colleen. A recompensa, naquele momento, já chegava a $30 mil por qualquer informação que ajudasse a encontrar a filha deles e identificar o assassino desconhecido. As autoridades duvidam que Colleen tenha saído por vontade própria, mas ainda não sabem ao certo as circunstâncias do caso. Curiosamente, a jovem também possui várias características marcantes, incluindo inúmeras tatuagens e piercings. Ela tem uma borboleta na lombar, caracteres chineses no tornozelo e uma faixa no outro. Ela tem piercings nas orelhas, língua e umbigo. Nenhuma dessas características apareceu em nenhum caso de Jane Doe, o que nos deixa pensando sobre o que realmente aconteceu com Colleen. Número 3. Arlington, Texas, era o lar de Manuel Chaberia, filho de Lydia Emanuel Sr. Não se sabe muito sobre seu passado, mas até onde a maioria sabe, ele teve uma criação normal, sem grandes problemas. Em março de 1997, algo mudou em Manuel, que passou a beber muito e dormir por longos períodos. Esses comportamentos repentinos preocupavam conhecidos, pois eram totalmente fora do seu padrão, segundo seu colega de quarto e sua mãe. Nessa época, o jovem de 25 anos começou a parecer doente, a ponto de sua mãe perguntar sobre o uso de entorpecentes. Manuel negou que estivesse usando qualquer coisa além de álcool. A aparência doente, o alcoolismo repentino e os longos períodos de sono eram, sem dúvida, motivo de preocupação, deixando muitos se perguntando o que poderia ter levado a esse ponto. Na época, o jovem trabalhava no restaurante Harrigan's, em Arlington, no dia 31 de março. Ele deveria ir a uma reunião no trabalho por volta das 18h,
Muspubaijapu, Manuel saiu de sua residência em seu Honda Civic 1987 com faixas vermelhas parcialmente pintadas e começou a ir em direção ao restaurante. Parece que ele nunca chegou à reunião e desapareceu pouco depois de sair de casa, nunca mais sendo visto ou ouvido novamente. Quando seu empregador não conseguiu contato com ele naquela noite e nos dias seguintes, comunicou o desaparecimento de Manuel à polícia de Arlington. A investigação inicial descobriu que, ao sair de casa, o homem agora desaparecido não levou nenhum de seus pertences pessoais com ele. Além dessa descoberta, nenhuma outra pista ou evidência pôde ser encontrada que levasse ao seu paradeiro ou sugerisse a participação de algum crime. O próximo sinal de Manuel só apareceria algum tempo depois. Foi no dia 17 de maio que o Honda foi finalmente localizado. Ele foi achado abandonado na Farm Road 2119, condado de Culberson, Texas, em propriedade privada. O dono da propriedade achou o veículo por acaso e chamou o departamento do xerife na hora. Os investigadores encontraram as chaves na ignição, janelas abaixadas e nenhum sinal de Manuel no local. Então, uma descoberta perturbadora ocorreu. No banco de trás do carro havia uma caixa de arma de fogo e várias cápsulas espalhadas. Havia também um maço de cigarros, uma moldura vazia e 6 garrafas vazias entre os itens. Uma busca na área logo se seguiu, com a polícia acreditando que encontrariam o corpo de Manuel e uma arma de fogo desaparecida. Apesar da busca intensa, nenhuma outra pista surgiria de volta no escritório. A polícia rastreou a arma e descobriu que ela foi comprada no Walmart, em Bedford, Texas, poucos dias após o sumiço de Manuel. Os investigadores, porém, não conseguiram identificar quem comprou a arma, se foi Manuel ou alguém desconhecido. A mãe do homem desaparecido acreditava que seu filho estava indo para a região em busca da antiga casa da família, localizada em Pecos, uma afirmação que permanece sem comprovação. Apesar das buscas no local, as equipes de resgate mais uma vez não encontraram nada. O motivo de Manuel querer ir até a casa é desconhecido, mas há suspeita de que tenha sido vítima de crime no caminho. Se esse era mesmo o destino que ele queria. Parentes e amigos não acreditam que Manuel sairia sem avisar ou faria algo para se machucar. Já se passaram 28 anos desde que ele desapareceu naquela noite, sumindo da face da terra e deixando um mistério para trás. Número 2. Em 9 de março de 2007, Jamie Harper, 20 anos, saiu da casa da mãe em Paxton para uma festa no Maplewood State Trailer Park, em Rantoulay. Seu namorado supostamente a deixou lá sozinha, alegando que tinha, entre aspas, coisas para resolver. Jamie ia dormir na casa de uma amiga após a festa, mas foi vista pela última vez saindo do evento às 4h30 e nunca chegou à casa dessa amiga. A mãe de Jamie registrou seu desaparecimento uma semana depois, quando a amiga que a buscaria não apareceu. Jamie deixou para trás todos os seus pertences, inclusive a medicação diária para a epilepsia. A polícia interrogou o namorado, mas o inocentou. Uma denúncia anônima afirmou que Jamie teve uma overdose e seu corpo estava em. Dogtown foi vasculhada, mas nada foi achado e a denúncia acabou descartada como brincadeira. Os investigadores observaram semelhanças entre o caso de Jamie e o desaparecimento de Heather Zimmerman, de 19 anos, que também sumiu após uma festa em Rantoul em 1997. A polícia tem a mesma pessoa de interesse não revelada em ambos os casos, um homem de 30 anos que, segundo relatos, foi visto saindo da festa com Jamie. Ele foi interrogado, recusou o teste do polígrafo e viajou para fora do estado, sendo depois extraditado para Illinois por roubo. Depois, ele pediu um advogado ao ser interrogado sobre Jamie. Uma operação na fazenda do pai dele, em outubro de 2007, deixou um balde queimado, um cinto com fluido vital e roupas. Nenhum foi ligado conclusivamente às mulheres desaparecidas. A pessoa de interesse está atualmente cumprindo uma sentença de 20 anos por agressão doméstica agravada e será elegível para a liberdade condicional em 2031. A partir de 2025,
Nenhuma prisão foi feita, e tanto Jamie quanto Heather continuam desaparecidos, não sendo descartada a possibilidade de crime em nenhum dos casos. Número 1. O que aconteceu com Gregory Gilbert Trees? Essa pergunta circula em Sepulpa, Oklahoma, desde 2022, quando Gregory desapareceu misteriosamente sem deixar rastros. Aos 52 anos, ele vivia em Tulsa com sua esposa Billy e 2 filhos. Infelizmente, foi nessa época que ele recebeu um diagnóstico assustador. Gregory enfrentava um linfoma não Hodgkin em estágio 4, exigindo medicação diária. Essa história angustiante começaria com uma simples viagem de pesca organizada pelo irmão de Gregory. Era no início da noite do dia 23 de julho de 2022, quando ele saiu de casa com seu irmão e a namorada do irmão. A caminho de Sepulpa, a viagem foi interrompida quando o carro quebrou repentinamente em Jenks. Na manhã seguinte, os 3 pegaram carona até a casa da mãe de Gregory, a oeste de Sepulpa, na rua 111, sul entre as avenidas 190 e 13209 Oeste. Foi aqui que o irmão ficou na propriedade e observou seu irmão sair por uma trilha próxima, onde ele desapareceria e nunca mais seria visto ou ouvido novamente. Após horas sem notícias do homem doente, o irmão e a namorada seguiram a trilha e encontraram os tênis Nike e os shorts jeans dele em um banco próximo. Só 4 dias depois, Gregory foi finalmente dado como desaparecido ao escritório do xerife do condado de Creek, o que motivou um grande esforço de busca. A polícia realizou buscas com apoio de cães e drones, cobrindo de 12 a 16 hectares, onde Gregory foi visto pela última vez. Esses esforços foram inúteis e nenhuma nova pista surgiu para ajudar os investigadores. O homem desaparecido tem várias características marcantes, incluindo os nomes Kira e Sway. Tatuado no lado esquerdo do peito, o S atravessa uma cicatriz. Gregório tem outra cicatriz no lado direito do peito, com acesso visível. Ele desapareceu, junto com sua carteira, chaves do telefone e medicação prescrita, indicando que pode voltar. Mas Gregório Árvores não apareceu nos últimos 3 anos. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Desconhecidos e até o próximo vídeo.